Bem, o início da guerra espiritual foi quando? Uma vez eu vi essa pergunta sendo feita e eu fiquei quieto, mas a maioria respondeu que foi no Éden. Começou ali com a queda do homem. A guerra espiritual começou bem antes. Quando Satanás, Lúcifer, foi percebido que seu coração estava cheio de soberba, cheio de vontade de querer ser adorado, e partiu para a rebelião contra o Senhor. Aí nasceu a guerra espiritual. E ao ser expulso do céu, ele conseguiu, com sua influência, contaminar um terço dos anjos, na mesma palavra. E a partir daí, Satanás se colocou contra inimigo de Deus e contra tudo que diz respeito às criações de Deus, toda a obra de Deus. Então, quando Adão e Eva caíram, houve a queda de Adão e Eva, foi a sequência dessa guerra. Eles foram seus primeiros alvos aqui na terra. E esses alvos que foram atingidos sofrem as consequências até hoje, e nós somos reflexos da nossa vida. Sofremos as consequências de tudo que Adão e Eva sofreram: pecado, rebelião, a independência em relação a Deus, a inimizade contra Deus foi plantada no coração do homem. Satanás trouxe para a terra a guerra espiritual. Por quê? Seu objetivo era destruir tudo que Deus criou. Guerra é guerra, não é isso? É destruir o inimigo, é destruir as coisas do inimigo, é destruir a fonte do inimigo, fonte de riqueza, seja o que for, destruir as armas do inimigo. Seu alvo principal: afastar o ser humano de Deus, afastar a criatura, somos nós, do seu Criador. Esse foi o alvo principal de Satanás. Como? Plantou no coração do homem, no caso da mulher também, o desejo de independência. Você não vai precisar dele, você vai ser igual a Deus. Então, para que você precisa obedecer a Deus? Para que você precisa agora seguir esse projeto dele? Para que você precisa? Porque você é igual a Deus. Você vê, você sabe as coisas igual a Deus. E o homem acreditou nesse engano. E assim caiu. Né? Então, o alvo principal de Satanás: afastar o homem de Deus, plantando um sentimento de independência. E, quando o homem acertou, se colocou sob a influência de Satanás, de forma sutil, de forma, como a palavra diz, as muitas ciladas do diabo. Satanás levou esse homem, que está agora longe de Deus, um sentimento de independência plantado no seu coração, a viver uma vida de satisfação dos seus desejos carnais, dos seus desejos da alma e das suas emoções. O homem agora vive para isso, longe de Deus, debaixo do engano. Agora eu vou viver e meu coração andar para onde a onda me levar, o que eu quiser fazer. Enganado e iludido, o ser humano vive como se Deus não existisse. É ou não é? O ser humano vive. Satanás conseguiu fazer isso, distanciar o homem tanto de Deus, que o homem começa a viver como se Deus não existisse. O homem começa a viver como se não precisasse de Deus. E às vezes chega ao ponto de achar que sabe mais ou é maior que Deus. Assim é a humanidade. São os degraus que o ser humano vai descendo em relação ao seu afastamento de Deus. E assim esse homem, dentro desse tipo de vida, controlado por Satanás, ele torna-se seu escravo do mundo espiritual, que nós conhecemos como o reino das trevas. Ele agora é escravo do reino das trevas. Satanás construiu essa decadência do homem, trouxe a batalha espiritual para a terra, para ver a criatura de Deus afastada de Deus e agora destruir essa criação. Irmãos, no texto que lemos em Mateus, e também está em Lucas,
nós lemos um momento de guerra espiritual. Muito claro. O cenário é Jesus caminhando com seus discípulos. A gente já conhece esse cenário. Jesus sai de uma obra em algum lugar, já vai para outro lugar. Quando chega em outro lugar, já está ali. Quem? O cenário. Quem é sempre o cenário? A multidão sempre acompanha Jesus, uma hora menor, outra hora maior, mas uma multidão. Os discípulos, e sempre está dentro da imagem, dentro da fotografia, os fariseus, né? Os fariseus, os religiosos. Mas interessante que Jesus sempre está caminhando, fazendo a obra para a qual Deus o enviou. E esses elementos sempre estão presentes. Sempre estão presentes. Os fariseus perseguiam Jesus, querendo encontrar o erro dele. E se não encontrasse o erro, iam tentar grudar alguma coisa que desmerecesse Jesus e fizesse as pessoas terem uma visão errônea de Jesus, para que pudesse acusá-lo. No cenário está a multidão sempre vazia, na sua maioria, curiosa, ansiosa, querendo pão, querendo curas, muitos querendo conhecer mais de Deus, mas aqui longe. A multidão, como a gente conhece, né? E no meio aparecem pessoas com problemas. E aqui apareceu um, além de endemoniado, cego e mudo. Cego e mudo. Irmãos, esse é o cenário das nossas vidas. Esse é o cenário das nossas vidas. Esse é o cenário. Estamos sendo cercados por pessoas que estão curiosas com tudo, estão curiosas com sua religião, estão curiosas com sua vida, estão curiosas de saber como você ganhou aquilo, estão curiosas de como você alcançou certas coisas, estão curiosas com os seus problemas. Ser curioso. E lhe seguindo, ou pela rede social, que agora tem mais essa forma de seguir, né? Ou lhe seguindo, conversando sobre sua vida, ouvindo sobre sua vida, falando de sua vida. Então a gente está no meio da multidão. No meio tem pessoas boas, mas não sabem o que fazer, como se comportar, já precisam aprender, precisam descobrir qual é o seu caminho. Os religiosos são os religiosos aqui dentro do contexto. São pessoas que dizem seguir a Deus, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Dizem conhecer as coisas de Deus, mas não estão seguindo a vontade de Deus. Dizem servir a Deus, mas o que eles menos fazem é servir a Deus. No meio tinha pessoas sinceras, que também não estavam sabendo como se comportar, tinham. E se converteram depois. Mas essa turma que o coração está governado por Satanás, causa um prejuízo terrível. E os discípulos, pessoas que caminham ao lado de Jesus, amam Jesus, mas nesse caso aqui, dentro do contexto, ainda não estão maduras o suficiente para ajudar na obra. Pode ajudar em algumas coisas, Jesus mandou eles fazerem uma coisa. Se a gente for olhar aqui nesse texto, em pouco tempo que Jesus mandou de 2 em 2 e pregar o Evangelho. E deu autoridade para o quê? Curar e expulsar demônios. É pouca coisa. Mas aqui, nesse contexto, a hora agora era de quem tinha mais maturidade, era Jesus. Então os discípulos, ó, ficaram esperando. Essa é a nossa vida, a gente está sempre nesse meio. E para a coisa não ser monótona, aparece o problema. Aparece um problema, e um problema terrível. Como é que vai resolver esse problema? Os problemas que nos afligem, que nos cercam. Como vai resolver esse problema? Irmão, Jesus não parou a
causa dos críticos. Não faltou crítica. Jesus não parou de fazer a obra que o Pai lhe deu por causa dos rebeldes. Faltou rebelde? Não parou por causa dos amargurados. Não parou por causa da multidão. Não parou por causa das pessoas que precisavam dele. Não parou por causa dos problemas que apareciam, porque sempre iria aparecer. Não parou por causa dos dias maus. Não parou por causa dos dias bons. Por quê? Porque Jesus tinha clareza, tinha certeza de que o Pai lhe confiou uma obra. Jesus então não se rendia às circunstâncias. Por quê? Porque enquanto estamos fazendo a obra, assim Jesus está fazendo, Deus está trabalhando em nossa vida e através das nossas vidas. Deus nunca nos abandonou. Nunca vai nos abandonar. Se Ele te colocou dentro dessa obra específica, Ele diz: eu estarei contigo sempre. Não importa o que acontecer, eu estarei contigo. E Jesus tinha certeza disso. Então ele não se dobrava, ele não se rendia às circunstâncias do momento. O problema é quando nos envolvemos naquilo que Deus não nos chamou. É ou não é? Naquilo que estamos fazendo que Ele não mandou. Aí eu li alguma coisa em algum lugar ontem, eu achei interessante, dizendo: não se meta com a vida de alguém que Deus está tratando. Deus trouxe palavra, Deus está quebrantando a pessoa, Deus está trabalhando, a pessoa está se remexendo, está puxando os cabelos, está chorando, está não sei o quê, está xingando, está fazendo um bocado de coisas, tentando reagir. Mas Deus está trabalhando na vida da pessoa. Aí ele chega ao ponto de dizer: não coloque a tua mão onde Deus colocou a espada. Eu cheguei gelado quando eu li isso. Não coloque a tua mão, ou seja, não interfira onde Deus está trabalhando na sua espada. Amém? Amém? Então, temos que ter cuidado com isso aí. Então trouxeram para Jesus uma pessoa endemoniada. Vamos lembrar do texto? Trouxeram uma pessoa endemoniada, cega e muda, somente isso. A Bíblia não resiste, irmão. Outros detalhes sobre essa pessoa. Mas não é preciso a gente examinar demais para a gente descobrir que essa pessoa era escrava de Satanás, como a gente falou no início. E pior, um estágio muito profundo. E o pior, Satanás já conseguia atingir seu corpo, tirar sua consciência, tirou sua fala e tirou sua visão. Essa pessoa estava em uma condição extrema de miséria humana e espiritual. Satanás estava destruindo. Esse sempre foi seu objetivo, sempre será enquanto ele puder. Destruindo uma vida humana, uma vida criada por Deus. Mas Satanás comete seus erros. Essa pessoa foi levada diante de Jesus. Essa pessoa foi levada diante do autor da vida, de quem havia criado aquela pessoa, de quem podia restaurar, libertar e dar uma nova vida àquela pessoa. Jesus criou todas as coisas, nós já sabemos. Estava diante dele aquele homem. Jesus libertou aquele homem do domínio de Satanás. Libertou ele do reino das trevas. Esse homem deixou de ser escravo. Esse homem passou a ter clareza e entendimento acerca do reino da luz. Ele enxergou Jesus. Ele voltou a ver a vida. Abriu seus olhos e pôde falar de novo. O reino de Deus chegou na vida daquele homem. No meio de todo aquele cenário, alguém foi salvo. Alguém foi restaurado. Alguém foi libertado para o reino da luz.
aquele homem agora estava livre do poder do mal. Esse é o cenário. Interessante que Jesus escreve, a gente leu aqui no texto, de que um homem valente, que tem uma casa, né? Ele vai lá no versículo 29. Como pode alguém entrar na casa do homem valente? Quem é esse homem valente? Que Jesus está se referindo? Isso aqui é como se fosse uma parábola. O homem valente é Satanás. Que casa é essa? Que esse homem valente tem um controle. O reino dele. O reino de Satanás é a casa dele. E ele diz: como é que alguém pode entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem é que vai entrar na casa do homem valente? Aí lá em Lucas, esse detalhe eu gostei mais. Quando Jesus diz que o mais valente entra na casa do valente, amarra o valente e saqueia a casa do valente. O que é que o mais valente é? Jesus. O que é que ele faz? Ele amarra Satanás. E o que é saquear a casa de Satanás? É libertar pessoas que estão sob o domínio de Satanás. Satanás é saqueado dentro do seu território, dentro daquilo que ele imagina ter controle. Onde ele pensa que tem controle, porque o Senhor governa tudo nesse universo. E ele não tem poder nem dentro do próprio inferno. Jesus é o mais valente. E entra, quando Jesus diz que ele é o mais valente, eu enxergo que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus pregando o Evangelho, testemunhando o Evangelho, sendo bom perfume de Cristo onde estiver, compartilhando a palavra onde estiver, em qualquer situação que estiver, não importa a circunstância, não importa a oposição, não importa o problema que você está vivendo, não importa o crítico, não importa o religioso, o falso, não importa a multidão que não está crendo ou que está ansiosa por outras coisas, mas se você está com a palavra de Deus e sendo um bom perfume de Cristo no ambiente que você estiver, você está saqueando o inferno, porque você está em nome de Jesus. É a igreja enfrentando as portas do inferno e arrombando a porta do inferno, entrando na casa do valente, amarrando o valente e retirando quem está preso ali dentro. É isso que o Senhor está nos dizendo. Você é a igreja. Quando você testemunha do Evangelho, você está enfrentando o reino das trevas que está aqui ao redor. Não é porque aqui a gente é a igreja, quem não está aqui, está aqui. Tentando nos desviar do entendimento da palavra do Senhor. Se eu prego o Evangelho, eu estou saqueando também, enfrentando as portas do inferno. Isso é o que Jesus está nos dizendo. Glória a Deus. Saquear o inferno é isso. Libertar as pessoas que estão escravas. Essa é a guerra espiritual do nosso dia a dia. É ou não é? Não importa onde você estiver. Sua escola, sua universidade, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, em casa, na igreja, onde você estiver, dentro dos relacionamentos diversos. Não importa. Não importa. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. O Senhor continue conosco sempre. E que tenhamos essa visão, que dentro dessa guerra, o Senhor está conosco. Jesus é o nosso comandante. Jesus é quem nos comanda nessa guerra. Ele é o nosso general. E nós somos seus instrumentos para alcançar vidas que estão mortas, presas espiritualmente. Independente de quem seja. Que você pode ajudar a libertar alguém que você nunca viu. Você está passando em um ambiente, você fala alguma coisa e aquela vida é alcançada sem nem você perceber. Por uma palavra sua, por um testemunho seu. Irmãos, Satanás sabe e vê a autoridade que está por trás na vida de qualquer servo de Deus. De qualquer servo de Deus. Onde você chegar, se Satanás tem o reino ali completo, domina aquelas pessoas,
Quando você chega, está cheio do Senhor, o mundo espiritual se comunica. Entrou alguém da luz aqui. E ali você é autoridade, em nome de Jesus. Nunca esqueçam disso. Todo o universo está sob o controle do nosso Deus. Amém. Glória a ti, Jesus. Glória a ti. Que derrota Satanás. Que derrota Satanás. Que derrota o rei das trevas. Não é meu currículo. Não são os meus títulos. Não é meu cargo na igreja. Não é minha roupa. Não é meu discurso. Que derrota Satanás é o poder de Deus. Eu posso ter tudo isso e não ter nada de Deus na minha vida. Satanás ri de mim. Eu posso não ter nada disso e ser cheio do poder do Senhor. O Senhor está em mim e tem prazer de estar na minha vida e de usar minha vida para alcançar outras vidas. No cenário em que Jesus estava, também chegou a oposição dos falsos religiosos. Aí a coisa fica mais grossa. Estavam a serviço de Satanás. Em João 8:46, Jesus diz para os fariseus, aqui foi em outro momento, mas Jesus disse para os fariseus o seguinte: vocês têm por pai o diabo. É duro, né? Vocês têm por pai o diabo. Por quê? Porque vocês querem me matar. Ele é louco, Jesus vendo e discernindo. O que foi que aconteceu tempos depois? Prenderam Jesus e mandaram para a crucificação. Jesus entendiu alguma vez? Sabia muito bem a quem ele estava servindo naquele momento. Irmãos, a falsa religiosidade, ou seja, você dizer que serve a Deus, mas você é vazio de Deus, né? A falsa religiosidade diz respeito a gente a ter uma falsa comunhão com Deus, de querer transparecer uma comunhão que não temos. Eu apenas aparento ter relacionamento com Deus, mas não existe Deus na minha vida. Tenho até conhecimento de algumas coisas de Deus, tenho até Bíblia, tenho até tempo de igreja, já fiz até curso, já fui para a IBD, já fui para um bocado de coisa, mas Deus não serve a minha vida. É possível isso? É. E como é possível? O falso religioso. Porque o que é religião? A palavra religião é eu religado a Deus, religado a Deus, reconciliado. Então, a falsa religação, a falsa religião, nos faz querer mostrar para vocês o que eu não sou. Mas eu quero que vocês pensem que eu sou. Eu digo obedecer a Deus, mas meu coração é inclinado a fazer apenas o que eu quero. Jesus está enfrentando essa turma aqui agora. Faz parte da guerra espiritual. O falso religioso busca que sua vontade, sua opinião prevaleça. E ele fará de tudo para que isso aconteça. Assim é o falso religioso. Ele está dentro da igreja como se fosse um sindicato. Obrigado. Estou falando sindicato porque eu conheço sindicato. Eu vi sindicato por dentro. Aquela briga um com o outro, de disputar um grupo com o outro e fazer o outro cair. É assim que funciona. O falso religioso, ele mentirá, ele ofenderá, fará falsas acusações, usará de hipocrisia, mostrará uma piedade falsa, ele usará de malícias, ele provocará rebeliões, tudo em nome de Deus. O que essas pessoas faziam aqui contra Jesus era tudo em nome de quem? Deus. Paulo mandou matar Estevão, acompanhou tudo, perseguiu a igreja em nome de quem? De Deus. Era isso que eles pensavam. Os religiosos que aqui atacaram Jesus, que acusaram Jesus, são seus mesmos, que vão dizer lá, crucificam, e eles estão negando que querem matar Jesus. É assim a falsa religiosidade. O falso religioso não dá importância às pessoas. O falso religioso não dá importância às pessoas. Qual foi a preocupação que aqueles homens tiveram com aquele endemoniado?
situação que aquele homem estava. A preocupação era cruzar Jesus, não de dar assistência a quem estava precisando. E ali é apenas um exemplo no meio de tantos que existiam em Israel. Ao contrário, o falso religioso usa e manipula as pessoas para atingir seus objetivos. É assim que ele faz no meio religioso. Enquanto Jesus está preocupado em usar de misericórdia, ser gracioso com as pessoas, o falso religioso quer ver sua vontade prevalecendo e sua visão sendo imposta. A visão que ele tem de Deus, do que é igreja, do que deve funcionar. A minha visão é essa: se vocês não quiserem, eu vou me rebelar, eu vou impor, eu vou fazer isso, eu vou ficar contra, eu vou me afastar. É assim que ele faz. Em nome de Deus. Por quê? O falso religioso, como a gente vê aqui no texto, faz isso. Porque o falso religioso está dominado pela soberba. Ele se acha superior. Ele está dominado pelo orgulho espiritual. Ele acha que sabe mais do que todo mundo. Só o que ele sabe é a verdade. Sua mente não pensa como Deus pensa. Sua mente pensa como Ele quer que seja as coisas de Deus. Ele é que determina. Ele não busca a glória de Deus, ele busca a sua própria glória. Ele vai aparecer, não quem Deus está usando. Ele busca a sua vontade e seus desejos. O mais trágico é que faz tudo em nome de Deus. Eu queria, certa vez, eu estava em Salvador. Estava tomando um curso. Eu estava tomando um curso pelo Banco do Brasil. E ali eu fiquei a semana inteira. Interessante, quando a gente se coloca, teve uma guerra espiritual. A gente entende. Quando ficou definido que eu iria para aquela viagem, eu coloquei diante do Senhor: Senhor, eu quero consagrar essa minha viagem. Eu estou indo lá para estudar, mas eu quero que o Senhor construa todo o roteiro da minha viagem. Que eu quero servir ao Senhor de forma clara e objetiva. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero falar do Senhor para muitas pessoas, mas eu quero que o Senhor mostre onde eu vou falar, quem eu vou falar e o que eu devo falar. E assim eu orei a semana inteira que antecedeu aquela viagem. E assim eu fui. Na ida, quem sentou do meu lado teve que ouvir do Evangelho. Esperei o momento, quando a pessoa abriu a guarda, eu peguei o Evangelho. O táxi foi a mesma coisa, até o hotel. Tudo pago pelo banco. Tem que aproveitar, né? Veio o curso no outro dia de manhã. Seria de manhã e de tarde, durante a semana inteira. Senhor, são quase 40 pessoas nessa sala. Eu não tenho como pregar todos. Mas o Senhor vai separar quem vai ouvir. Eu orei para o Senhor. Naquela manhã parecia que Deus estava me ouvindo. Porque aconteceu tudo do jeito normal em um curso. Todo mundo assim, tal, depois se separou, cada um foi para o seu canto. Senhor, não serve esse negócio aí porque não está funcionando não. Já perdi umas manhãs. Meio-dia eu fui almoçar, almocei no restaurante ali perto. Aí o restaurante estava muito cheio, duas pessoas, um casal, não sei se era casal, mas era uma mulher e um homem, sentaram na mesma mesa que eu estava. É eles que vão ouvir, eu vi o Evangelho. Eu terminei de almoçar primeiro, acelerei meu prato, pedi licença a eles. Posso dar uma palavra de Deus para vocês? Pode. Falei. Eu fui à tarde, aí o Senhor respondeu. O grupo foi dividido em grupos de 4. Grupos de 4. E que esse grupo de 4 ficaria até o fim da semana, até sexta-feira. Todos os dias teremos atividades com os grupos de 4. Pronto. Mais separado, mais definido que isso, impossível, né? E aí vai eu e mais 3. Fiquei assim, um se apresentou logo como cristão. O Senhor, ele é cristão. Mas os outros 2, daqui a pouco, uma diz, quando eu fui futucando o assunto, uma diz, eu sou desviado do Evangelho. Eu me afastei do Senhor, me casei, mas o Senhor tem falado muito no meu coração, mas eu não voltei ainda não. E o outro era nominalmente católico, mas não frequentava igreja, missa,
nada, mas para ele era católico. Mas não tinha compromisso nenhum com Deus. Eu comecei a orar por essas pessoas. E eu fui, aproveitando uma oportunidade aqui, uma oportunidade lá, uma palavra aqui na hora do lanche e tal, e fui sem palavra, boca de Deus na vida daquelas pessoas. Irmãos, qual foi a minha maior dificuldade? O crente. Ele ouviu, não participou das minhas colocações, não ajudou na pregação do Evangelho. Quando foi no dia seguinte, começou a querer disputar doutrina comigo. E eu percebi o que estava acontecendo. E ele jogava os questionamentos, e eu escorregava pelo lado, voltando para Jesus. E ele querendo que eu fosse discutir doutrina com ele, junto com aquelas pessoas. E assim foi durante 2 dias. O Senhor vai me dar uma solução para isso. Eu não quero falar o que está na minha cabeça, porque se eu falar o que está na minha cabeça, não vai prestar não. Porque a gente começa a ficar ansioso, mas está pregando o Evangelho para uma pessoa, para 2 pessoas, e o outro interferindo em coisas secundárias, à vontade dele, o pensamento dele. Aí um dia, foi na quinta-feira, a gente foi lanchar, e ele chegou perto de mim. Aí ele chegou, não sei o quê, aí pá, jogou um debate sobre doutrina. Foi a única vez que ele me falou isso fora da sala. Foi a mesma coisa que ele acendeu fósforo. Aí eu não me lembro o nome dele, vamos dizer aqui que esse João. Vou pegar aqui hipoteticamente. João, antes de responder o que você me perguntou, eu quero dizer o seguinte. Desde segunda-feira, eu te chamo pelo nome e te chamo de irmão, na frente de todos. Levando em consideração que você se apresentou como cristão e como obreiro na sua igreja. Assim eu tenho te tratado como irmão, mas você não tem me tratado como irmão. Eu quero te repreender em nome de Jesus, porque você não está sendo igreja comigo aqui. Nós estamos diante de 2 pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho, estão sedentos pelo Evangelho, um afastado do Evangelho, outro nunca recebeu o Evangelho de forma integral na sua vida, e você está interrompendo tudo que eu estou pregando, em vez de somar comigo, você está subtraindo o que eu estou falando no coração deles. Eu te repreendo em nome de Jesus. Ele ficou amarelo. Mas qual é a visão do religioso? Não é essa? Ele está preocupado com a doutrina dele. Está preocupado com a igreja dele, a placa dele, a denominação dele, não de que aquelas 2 vidas sejam salvas. Eu nunca mais, talvez, fosse ver aquelas pessoas como eu nunca mais vi. Mas o que ia ficar no coração deles era a palavra de Deus que estava deixando na vida deles. Mas assim é o religioso. Assim é o religioso. O falso religioso fala muito de Deus, tem cargos na igreja, tem Bíblia, tem título, mas não tem Deus transportando a sua vida. Deus não governa o coração dele. Teve mais coisa, mas depois em outro momento eu relato. Essa conversa foi longa. Irmãos, eu queria deixar aqui apenas 3 atitudes para a gente tomar diante da guerra espiritual. 3 atitudes necessárias nesses cenários como a gente viu aqui. Primeira atitude. Preciso enxergar que estou no meio de uma guerra espiritual. Primeira atitude. Preciso enxergar que estou no meio de uma guerra espiritual. Irmão, quem ajudaria aquele homem? Endemoniado, escravo de Satanás, vivendo no reino das trevas, já sendo afetado como na sua saúde física, cego e sem poder falar. Quem ajudaria? Os falsos religiosos? Eles ajudaram? Fosse hoje, ajudaria? Por favor, coitado dele. Satanás movia os corações daqueles religiosos para fazer as coisas à sua vontade, segundo Satanás. Falavam em nome de Deus, mas estavam distantes. Quem ajudaria? A multidão? A multidão estava perdida. Perdida com os religiosos que acusavam Jesus. Perdida
sem entender o que estava acontecendo, sem uma visão do que estava acontecendo, ansiosa pelo pão que foi multiplicado, pelas curas que aconteciam, a cabeça totalmente dividida, muita ignorância produzida também pelos religiosos nas cabeças deles, muita ignorância. Então a multidão não ajudaria. E as igrejas, estou falando que as igrejas em geral, estão cheias de pessoas que não conhecem o poder de Deus, não conhecem o fluir de Deus, não conhecem a vontade de Deus, não estão debaixo da vontade de Deus, e não cooperam para que a obra de Deus prossiga e cresça. Vivem o evangelho superficial, estão cegas a tudo que está acontecendo ao seu redor. A ajuda viria dos discípulos? Naquele momento, naquele cenário, os discípulos não tinham maturidade, nem discernimento para lidar com aquela situação. Precisamos analisar e entender os cenários em que estamos. Nem toda obra que se apresenta diante da gente é para nós. Devo estar apercebido de me envolver apenas naquilo que Deus realmente me chamou. Há situações que chegam a Milena, por exemplo. Milena pode orientar uma pessoa, aconselhar, orar por ela. Há situações que Milena recebe, diz: ó, preciso levar você para um dos líderes. E conduz a pessoa a um líder. O que é isso? Alguém que tem uma maturidade maior, que tem uma visão maior. E Deus tem uma casca já mais grossa cada vida. Aí leva o líder quando percebe, rapaz, não se levar para um dos pastores. E já há situações que um pastor diz: eu preciso ouvir mais uns dois pastores. Então, irmãos, a gente tem que saber, né? Toda obra que eu tenho que me envolver. Eu posso me envolver, sim. Eu posso te levar uma pessoa que vai te ajudar. Eu posso te levar para um pastor. Eu posso te levar lá na igreja e os irmãos vão acompanhar você. Aí sim eu me envolvo. Mas eu tenho cuidado para eu entrar naquilo para o qual Deus não me chamou. Mas Jesus estava ali, consciente do que estava acontecendo, vendo as artimanhas de Satanás, vendo aquele homem escravo e que Satanás estava destruindo a sua vida. Aquele homem era o flagelado da guerra espiritual. Quantos flagelados estão perto de nós? E nós vemos no dia a dia. É só abrir a janela para a gente ver. Irmãos, cuidar de vidas é a prioridade de Jesus. O inimigo estava destruindo aquela vida. E a prioridade de Jesus era cuidar daquela vida. Da multidão, dos religiosos, dos discípulos, e cuidar deles. Primeiro, aquela vida que estava sedenta, precisando ser liberta. Amém? Essa é a missão da igreja. Segunda atitude: preciso enxergar quem é meu verdadeiro inimigo na guerra espiritual. Preciso enxergar quem é meu verdadeiro inimigo na guerra espiritual. Jesus viu que Satanás escravizava aquele homem. Jesus viu que Satanás levou aquele homem à miséria humana e espiritual. Discerniu também que Satanás estava conduzindo as ações daqueles religiosos que falavam de Deus, mas faziam a vontade do diabo. Jesus nos mostrou, irmão, que aquela guerra não era contra essas pessoas. Aquela guerra era contra Satanás. A guerra não era contra os religiosos. Aos religiosos, Jesus respondeu com sabedoria, respondeu com palavra, com autoridade, na hora que era necessário. Respondeu todos os questionamentos: era necessário isso aqui? Toma aqui. Mas não ficava em picuinha com eles, não. Muitas horas estava as coisas embora. Não ia perder tempo com eles, não. A guerra não era contra eles. Eles sabiam que estava contra eles. Sua guerra não era contra a multidão. Às vezes que a multidão atrapalha a gente, né? Muita gente que não está sabendo o que fazer, fica aquele auê, aquele negócio, e a coisa é mais simples. A guerra espiritual era contra Satanás. E Jesus libertou aquele homem dos demônios.
Na guerra espiritual, em que você está envolvido, eu estou envolvido, todos nós estamos envolvidos. Todos nós temos batalhas espirituais na nossa vida. Ninguém escapa. Se você está isento até agora, você é uma ilha de sossego no meio do oceano cheio de guerra. A tua hora chega. Não podemos fugir da realidade. Irmãos, nas batalhas espirituais que envolvem a nossa vida, nosso inimigo não é a nossa família. Por mais complicada que seja a nossa família, por mais histórias problemáticas que tenha a nossa família, por mais coisas erradas que já aconteceram em nossa família, por mais pessoas que têm a vida errônea dentro da nossa família, o inimigo não é a nossa família. O inimigo não são nossos filhos. Por mais rebeldia que eles estejam, não são nossos filhos. Não é a esposa, não é o marido, não é seu irmão, não é sua irmã, não é seu chefe, não é seu parente, não é seu vizinho. Quando lutamos contra o inimigo errado, perdemos nosso tempo fazendo vítimas, desobedecemos a Deus, ficamos sozinhos nessa luta e aumentamos os nossos problemas e perdemos a nossa paz. Lutar contra o inimigo errado gera todas essas consequências. Eles não sabem contra quem estão lutando. Terceira atitude: preciso lutar da forma correta, ou estarei ajudando o inimigo. Preciso lutar da forma correta, ou estarei ajudando o inimigo. Jesus expulsou o demônio daquele homem, mas os religiosos acusaram Jesus de expulsar o demônio por quem? Por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, os religiosos estavam cegos. Jesus expulsou pelo poder de Deus, mas a vontade deles era de matar Jesus, era de descredenciar Jesus, desacreditar Jesus. Então eles acusaram Jesus de tudo quanto é tipo, até de usar a autoridade errada. Aqueles homens estavam tão cegos, servindo a Satanás, que não enxergaram a ação de Deus libertando a vida de uma pessoa diante dos seus olhos, e não se renderam a isso. Para eles era mais importante tentar impor o que eles queriam do que o que Deus estava fazendo ali na frente de Deus. Satanás faz isso hoje. Os que buscam viver em verdadeira comunhão na igreja são acusados de tentar viver algo que não existe. Os que tentam buscar viver uma verdadeira comunhão na igreja são acusados de tentar viver algo que não existe. Isso pelos próprios que estão perto da gente. Os que buscam viver uma vida de santidade são acusados de alienados. Estão se alienando do mundo. Eu já ouvi muito isso na minha adolescência, na minha juventude. Os que querem viver uma vida sincera e transparente são acusados de radicais, porque querem ser sinceros e transparentes. São radicais. Os que querem viver uma vida na palavra, pautada na palavra, são chamados de fanáticos. Essas pessoas estão ajudando o inimigo, porque não enxergam a ação de Deus na vida de outros e recusam na sua própria. Estão ajudando o inimigo. Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Na guerra espiritual existem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. O reino das trevas usa as armas de qual reino? As trevas, né? E o reino da luz usa quais armas? As armas do reino da luz. Eu posso enfrentar o reino das trevas usando as armas do reino das trevas? Eita desafio. Não paguem o mal com o mal. Paguem o mal com o bem. Aquele que vos maldizer, abençoai. Aquele que te der um tapa no rosto, dê outro.
Se eu usar as armas das trevas, imaginando que estou beneficiando o reino da luz, estarei ajudando o inimigo das nossas almas. Posso pensar diferente de algum irmão de algum irmão? Posso. Posso pensar diferente sobre alguma coisa da liderança? Posso. Posso pensar diferente de algum familiar? Posso. Mas quando o uso da maledicência, da rebeldia, da intriga para tentar fazer prevalecer meus pensamentos, estou me aliando a quem? Satanás é o rei das trevas. Quando eu não libero perdão e decido guardar amargura e ódio no coração, deletando quem não gosta, estou fazendo o que Satanás aprova. Mesmo estando na igreja, mesmo falando de Deus. Quando sou intolerante com as pessoas, pago o mal com o mal, não tenho paciência com os fracos na fé, ignoro quem é diferente de mim, a qual reino eu penso estar aqui? A qual reino? Se Jesus não estivesse ali, me ajudaria a quem? Onde eu estiver, se eu digo que sou seguidor de Jesus, é Jesus que está ali, representado por mim. Quando não respeito e obedeço meus pais, prejudicando a harmonia do lar. Quando o marido ou a esposa não respeita o papel atribuído por Deus a cada um. Quando dentro da família, um ou mais componentes que impõem aos outros os seus desejos e ansiedades, a qual reino eu estarei promovendo divisão? De Deus ou de Satanás? Quantas coisas eu preciso estar atento, pois poderei estar ajudando o inimigo que digo estar combatendo. Posso estar prejudicando a mim mesmo e prejudicando outras pessoas, prejudicando pessoas que estão precisando que eu exercite a minha paciência e minha fé, e que o Senhor é que muda vidas, e que o Senhor é que muda corações, e que é o Senhor que muda realidades, não nós. Posso estar me colocando como vítima, mas na verdade posso estar ferindo vidas. Posso me achar em nome de Deus lutando contra o seu reino. Um reino dividido não subsiste. Eu só falar aqui 10 coisas rápidas, são apenas frases, para nós guardarmos no nosso dia a dia as guerras espirituais. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. Irmãos, na guerra espiritual, não tenha medo da situação. O Senhor está com você. Ele é maior do que tudo que te cerca. O maior que pareça o problema, por mais forte e problemática seja a circunstância, Deus é maior do que tudo que nos cerca. Creia, não há problema maior do que o nosso Deus. Não há problema maior do que o nosso Deus. 3. Continue na obra de Deus. Se Ele te chamou, sempre estará ao teu lado. 4. Lembre-se que em Jesus você é mais que vencedor. Em Jesus você é mais que vencedor. E Satanás é um derrotado, aguardando apenas cumprir a sua sentença. 5. Lembre-se que quem te protege é o Senhor. Ele é maior do que tudo que está no mundo, esse mundo que jaz no maligno. Nada é maior do que o nosso Senhor. 6. Saia das batalhas que não são suas, que Deus não te chamou, e pare de tentar fazer o que só Deus pode fazer, e tenha paz no teu coração. 7. Lembre-se, as pessoas não são suas inimigas, e sim Satanás que está movendo o coração delas. Não importa a circunstância que ela está te afligindo.
8. Esteja atento em obedecer ao que o Senhor mandou fazer. Esteja atento a fazer e obedecer ao que o Senhor mandou fazer. Só no centro da vontade de Deus encontramos a paz, mesmo no meio da guerra. Só no centro da vontade de Deus. 9. Lembre-se que numa guerra muitas coisas acontecerão, principalmente desagradáveis, mas que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele nunca nos abandonará. 10. Persevere. Não desista. Não recue. Avance sempre. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor ensina a tua igreja. O Senhor traz as tuas verdades para os nossos corações. Te louvamos porque a tua igreja, Senhor, não fica na ignorância, Senhor, porque o Senhor nunca cessa de falar. Abre os nossos ouvidos para recebermos as palavras do Senhor. Abre os nossos corações e deixa eles sensíveis para que essa palavra chegue e crie, ó Deus, e encontre um território, ó Deus, favorável para ser entrar e germinar vida dentro das nossas vidas, Senhor. A vida que vem do teu trono, a vida que vem da tua vontade, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos. Vivemos cenários diferentes nas nossas vidas. Vivemos cenários muitas vezes desagradáveis. Vivemos cenários de guerra. Vivemos cenários de batalhas espirituais. Mas faz-nos entender, ó Deus, que as pessoas não são nossas inimigas, Senhor. Faz-nos entender o nosso papel no meio de tudo isso. Faz-nos entender que somos igreja do Senhor, avançando contra os portões do inferno, Senhor Deus, para libertar vidas, Senhor. Ajuda-nos a entender, a enxergar, a perceber a batalha espiritual que está ao nosso redor, Senhor. Não nos deixa ter o sentimento de vitimização, Senhor, mas que somos autoridade no mundo espiritual, porque assim o Senhor nos mostrou, Senhor. Assim o Senhor nos conduz, Senhor, com o poder do Senhor, com o poder do Evangelho, Senhor. Porque na tua palavra, Senhor Deus, a libertação, Senhor, a cura, Senhor, ó Senhor, a restauração de vidas. Ajuda-nos a ser igreja do Senhor onde estivermos, Senhor, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, no nosso dia a dia, em todos os lugares, inclusive quando estamos sozinhos, Senhor, que sejamos servos do Senhor, Pai, intercedendo pelas vidas que devemos interceder e colocando nossos corações nas mãos do Senhor, para que o Senhor trate, pode, passe a espada do Senhor, tirando o que não presta da nossa vida, Senhor, e colocando aquilo que vem de precioso do céu, Pai, que vem precioso do teu trono, Senhor, para que andemos nesse mundo como soldados verdadeiros do Senhor, lutando a guerra espiritual, Deus, no sentido correto, enfrentando o inimigo correto, Senhor, abençoando as pessoas que devem ser abençoadas, cuidando de vidas, zelando pelas vidas, ó Deus, tratando vidas, Senhor Deus, zelando por vidas que precisam do Senhor, Pai. Faz-nos entender, Senhor, que só no centro da tua vontade, encontramos paz e segurança do Senhor, Pai. Abençoa meus irmãos, Senhor, abençoa a tua igreja, leva-nos em casa, para as nossas casas, Senhor Deus, conforme a tua paz. Protege-nos, dá-nos uma semana